pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da nossa 16ª reflexão sobre a busca das verdadeiras alegrias. Já estamos há mais de 16 semanas meditando a respeito deste tema. Já passamos por 16 formas de reflexão a respeito do encontro da alegria a partir do modelo de Cristo. E hoje o tema é a alegria no Espírito Santo. Já falamos da alegria da filiação divina, de sermos filhos de Deus. Já falamos da alegria em Jesus Cristo, inclusive passando nas 2 últimas semanas pelo sermão das bem-aventuranças. E hoje nós falamos da alegria no Espírito Santo. Quando São Paulo, por volta do ano de 67, escreve aos cristãos de Roma, aos cristãos que estão presentes na capital do Império Romano, portanto, ele sabia que alguns daqueles que eram recém-convertidos sofriam com algumas dúvidas em relação ao cristianismo. E uma dessas dúvidas era a respeito da obrigação de comerem ou não comerem, assim como era no judaísmo, certos alimentos. Então eles resistiam em abraçar totalmente o cristianismo e se mantinham ligados a muitos costumes da antiga religião. E São Paulo vai tranquilizar estes cristãos que estão em Roma, dizendo a eles exatamente que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é santidade e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a partir disto, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, é que nós fazemos essa nossa reflexão de hoje. Este trecho está no capítulo 14 da carta de São Paulo aos Romanos, versículo 17, carta aos Romanos que durante toda esta semana, nas missas diárias, nós estávamos ouvindo. Até ontem nós ouvíamos ainda alguns trechos da carta aos Romanos. Então, capítulo 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é santidade, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. São Paulo ele gostava de recordar sempre aos primeiros cristãos que pelo batismo eles se tornavam templos de Deus, se tornavam templos do Espírito Santo. Ele insistia nisso especialmente quando ele escrevia aos Coríntios. Então, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diante de certas confusões que haviam surgido entre aqueles cristãos, São Paulo vai dizer: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda também ele vai dizer na mesma carta aos Coríntios, na primeira carta: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então São Paulo diz a mesma coisa, primeiro no capítulo 3, depois no capítulo 6. Somos templos de Deus e em nós habita o Espírito Santo. Pelo nosso batismo e depois pela nossa confirmação, pelo crisma, o Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo.
É por isso que nós dizemos que onde está presente um batizado, onde está presente um cristão, ali o próprio Deus está presente. O próprio Espírito de Deus se faz presente onde nós estamos, onde nós damos o testemunho da nossa santidade. A liturgia de hoje vai nos dizer muito sobre isso. E por que será que São Paulo ele frisa tanto esta questão do Espírito Santo que habita em nós? A resposta para essa indagação que agora fazemos, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo também ela é muito bela, ela é muito profunda. Porque o Espírito Santo, segundo São Paulo, é amor substancial de Deus. Segundo São Paulo, o Espírito Santo é a corrente divina do amor. Ele é o elo, ele é aquilo que nos une no amor. Nós dizemos que Deus é amor. E o que promove esta união entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, entre nós, a sua Igreja e a Santíssima Trindade, é exatamente esta presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a corrente divina do amor. E também Paulo sabia que o amor de Deus, como ele vai dizer na carta aos Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ele vai dizer isso lá no capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele é capaz de nos dar capacidades sobrenaturais, ou seja, são capacidades de fazer coisas que vão além das nossas forças humanas. Quando nós estamos unidos ao Espírito Santo, nós somos capazes de alcançar as verdadeiras alegrias. Somos capazes de alcançar aquelas alegrias que são divinas, que são incomparavelmente superiores, maiores do que as alegrias terrenas, do que as alegrias humanas. Unidos ao Espírito Santo, a gente é capaz de experimentar nesta vida, antecipar as alegrias eternas. Fazer Deus presente, fazer o reino de Deus presente no meio de nós. Como nós dizíamos no início, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E a principal alegria que o Espírito Santo nos concede é a de descobrirmos, através da sua presença, que a gente pode ter uma intimidade direta, uma intimidade profunda com Deus. Uma intimidade profunda com Deus que é amor e que habita em cada um de nós, habita em nossos corações. E que, como vai se dizer aos apóstolos depois de Pentecostes, lá nos Atos dos Apóstolos, esta chama de amor pode inflamar em nós o desejo de levar a alegria de Deus a muitos outros. Quando a gente se deixa tomar, quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo, a nossa alegria é tamanha que a gente não consegue se conter, a gente não guarda para a gente, mas a gente quer levar outras pessoas a viverem essa alegria, a experimentarem essa alegria que vem de Deus. Algumas semanas antes da sua paixão, Jesus comparava o Espírito Santo a uma fonte interior. Uma fonte interior que é aberta por Deus na nossa alma e que não para de jorrar águas vivificantes. No último dia da festa dos tabernáculos, o dia mais importante, Jesus vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seio daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva, como diz a Escritura. Jesus disse isso falando do Espírito Santo que haviam de receber os que acreditassem nele.
Este episódio está lá no Evangelho de São João, capítulo 7, de 37 a 39. Portanto, Jesus é a fonte inesgotável de vida. Jesus é a fonte inesgotável de alegria. E Ele transmite isso a nós através do seu Espírito. Do seio, do coração daqueles que se deixam guiar por Deus, brotarão rios de água viva. Ou seja, todo cristão, pelo seu batismo, ele é fonte de vida para os outros. Ele deve ser fonte de vida para os outros. Ele deve promover a vida dos outros, a vida plena, a vida com dignidade. O cristão é chamado a defender não só a sua própria vida, mas também a vida de todos. Exatamente porque ele se torna fonte de vida como o próprio Cristo. O Espírito Santo que Jesus nos envia é uma grande fonte de redenção. E ele é, portanto, também uma fonte de graças inesgotável. Jesus se une a nós com o Pai através do Espírito Santo. E com a presença do Espírito Santo, nós somos capazes de viver também as virtudes, principalmente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Essas são as marcas da nossa fé. Viver a fé, a esperança e a caridade. Isso é o cristão. Ele vive a fé em Deus, ele espera nesse Deus e por isso ele vive o amor aos irmãos e irmãs através da prática da caridade. Porque está impregnado, está tomado deste amor que eu dizia, um amor sobrenatural, um amor que vai além das nossas capacidades humanas. Por que vai além das nossas capacidades humanas? Quem de nós, com a nossa lógica humana, quem de nós, com o nosso pensamento, com o nosso agir humano, seria capaz de amar até mesmo os inimigos? É uma coisa muito difícil. Amar os inimigos, rezar pelos que nos perseguem, é algo que vai além das nossas capacidades humanas, mas que é possível pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, infundindo em nossos corações. E também através desse amor sobrenatural, a gente pode viver as outras virtudes da vida cristã: a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Ou seja, o Espírito Santo, ele derrama sobre nós, ele infunde em nós os seus dons. E ele nos impulsiona, ele nos impele a fazermos na nossa vida cada vez mais a vontade de Deus, a vivermos cada vez mais os seus frutos na nossa vida, a nos conformarmos cada vez mais com esta vontade de Deus. E quais são os frutos do Espírito Santo produzidos na nossa vida? São exatamente a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, tudo conforme está na carta também de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por isso que com esta ajuda do Espírito Santo, a nossa vida se transforma totalmente. Primeira coisa, nós ganhamos uma intimidade com Deus cada vez mais profunda, uma intimidade que pode crescer. E agora eu cito aqui alguns trechos da sequência que nós cantamos na festa de Pentecostes. Então, a igreja suplica: vinde, Pai dos pobres, vinde, doador das graças, vinde, luz dos corações. Ou seja, vamos crescendo na intimidade com Deus. Depois também, através do Espírito Santo, a nossa alma, ela fica inundada
pela luz que provém da nossa fé. E aí o canto da sequência de Pentecostes vai dizer: ó luz felicíssima, enchei até o íntimo os corações dos vossos fiéis. O fogo do Espírito Santo, ele também nos purifica, ele vai nos limpando, ele vai cauterizando, ele vai curando as nossas feridas mais profundas, as feridas mais intensas que estão presentes no nosso coração. E principalmente, ele vai nos limpando de todas as nossas misérias. E assim vai dizer o canto: lavai, pois, o que está manchado, ao que tem sede, dai-lhe água, curai o que está enfermo, abrandai o que é duro, aquecei o que tem frio, guiai o que anda errado. E por fim, o Espírito Santo, ele também é capaz de nos confortar diante das nossas dificuldades, diante das nossas tristezas, diante dos nossos cansaços. E aí vai dizer o canto: ó Consolador perfeito, doce hóspede da alma, suave refrigério. E por fim, o Espírito Santo, ele nos ensina que constantemente o amor a Deus é inseparável do amor aos irmãos. O amor de Deus, ele é vivido de forma vertical, mas ele também é vivido de forma horizontal. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar o nosso amor a Deus da nossa dedicação, da nossa doação, do nosso amor ao próximo. Não dá para separar o nosso amor a Deus do nosso agir com misericórdia, do nosso ser compreensivo, do nosso perdoar, do nosso consolar, de auxiliar o outro nas necessidades espirituais e materiais. É impossível separar o amor de Deus destas atitudes. São Tiago vai dizer: se você diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. São palavras duras, mas são muito verdadeiras. Porque na maioria das vezes nós nos dizemos profundos amantes de Deus, mas fazemos coisas horríveis com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, o amor de Deus pelo Espírito Santo é inseparável do amor ao próximo. E quando nós vamos nos abrindo a esta luz do Espírito Santo, a este calor do Espírito Santo, nós mesmos vamos nos tornando fonte de luz, fonte de calor para os nossos irmãos e irmãs. Todos nós, como cristãos, temos essa obrigação de levar aos corações dos irmãos, de aquecer o coração dos irmãos com esse calor que vem de Deus, com essa luz que vem de Deus. Nós somos como carvões. Um carvão, ele é frio, ele é duro, ele é escuro, ele até suja a mão da gente, até suja uns aos outros. Mas quando esse carvão é colocado em contato com o fogo, ele emite luz, ele emite calor, ele fica resplandecente, ele brilha, ele fica uma cor viva, um vermelho bonito. Assim somos nós. Quando nós estamos em contato com o Espírito Santo, nós nos transformamos de uma coisa fria, de uma coisa sem vida, de uma coisa sem sentido, para algo que ilumina, para algo que transforma. Portanto, nós devemos ser como carvões. E se o carvão é tirado daquela chama, é tirado daquele fogo, ele se apaga. Ele volta a ser carvão. E às vezes até ele se desfaz, se transforma em fuligem, em poeira, em pó. Portanto,
é o nosso contato com essa chama, com esse fogo do Espírito Santo, é que nos faz ser brilho, é que nos faz iluminar os outros. Quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, a gente se torna este carvão aceso, esse carvão radiante. E para concluir, eu quero citar um pensamento do Papa Emérito Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, está lá no número 14. O Papa Bento XVI vai dizer: o amor pode ser mandado, porque antes nos é dado. E eu, fazendo uma analogia ao nosso tema de hoje, eu posso dizer a mesma coisa sobre a alegria. A alegria, ela pode ser mandada, porque antes ela nos foi dada pelo Espírito Santo. Que o Divino Espírito Santo nos ajude, nos inspire a sermos pessoas alegres, a sermos pessoas radiantes e propagadoras do amor de Deus. Amém.